Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para nós falarmos de mais uma dica, né, de como ter um relacionamento feliz, como fazer um relacionamento feliz. E a dica de hoje é fase de adaptação. Eu creio que se você já é casado, você tem algum convive com alguma pessoa, amigos, família, todos nós passamos por fase de adaptação. E não é diferente, né, na fase de casamento, primeiro ano de casamento. E a nossa fase de adaptação foi engraçada e ao mesmo tempo complicada. Porque nós temos, se você, não sei se deu para perceber, mas Sandro é uma pessoa extremamente calma. É calmo para falar, é calmo para pedir as coisas, é calmo para agir. E aí, eu sou uma pessoa extremamente agitada, né? Tudo rápido. Fala mais, eu sou menos falante. Já deu para perceber, né? E quando nos casamos, eu contava as coisas para Sandro, né? E aí eu contava os detalhes, tudo, né? E quando o Sandro ia me contar as coisas, ele me dava apenas a informação. E eu ficava, sim, mas e aí, o que foi? Que teve mais? Não sei o que. Ele, eu não já te disse? E ele ficava, e tu quer saber mais o quê? Eu digo, detalhes, eu quero os detalhes. Né? E às vezes, assim, eu passava uma hora, isso é um videozinho que a gente vai fazer também sobre comunicação, mas a gente passava uma hora conversando e eu falava. Na verdade, nessa uma hora, era 50 minutos nela falando, mas não só porque a mulher de uma forma geral, né, fala mais, gosta de se expressar mais, fala mais do que sente, do que pensa, mas porque eu acredito que eu não sou a exceção. O homem é mais calado, o homem é mais de ficar avaliando, pensando e falar menos, né? Então era uma hora de diálogo, 50 ela falando, minutos e 10 minutos eu falando. E aí eu vou juntar, porque vai ficar mais legal para a gente falar de alguns detalhes. Eu vou juntar com outra dica, tá? Mudança comportamental. Fase de adaptação com fase de mudança. Porque aí vocês vão entender que nessa fase de adaptação é necessário também um processo de mudança, né? E aí eu e Sandro, a gente começou a se chocar com alguns comportamentos, tanto meus quanto dele, né? Porque às vezes eu esperava uma coisa dele e ele esperava uma coisa de mim, que essa coisa ou não acontecia ou acontecia totalmente diferente. E aí, se vocês acompanharem lá, né, estão acompanhando no meu Instagram, eu estou colocando durante a semana algumas dicas para o relacionamento, e uma das dicas que eu falei nessa fase de mudança, né, é justamente a questão do incômodo que a gente tem quando o outro a gente não se adequa ao comportamento um do outro. E o que fazer diante disso? Então, a gente, com comportamentos diferentes, né, até tem os mesmos gostos em algumas coisas, mas agia... Muitas coisas, né? Em muitas coisas. É porque eu acredito que tudo no início, e não é diferente no casamento, no início do namoro, e no casamento muito mais, porque agora já está dizendo, né? Casados, estão morando embaixo do mesmo teto, 24 horas juntos. Então, assim, no início sempre tem essa fase de adaptação. Às vezes dura mais, às vezes dura menos, às vezes é mais fácil superar e se adaptar, às vezes demora mais. Mas eu sempre falo isso nos nossos vídeos, né? Tudo começa da nossa decisão, da nossa cabeça, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja. Então, como eu falei, ela falava 50 minutos, eu 10, nesse sentido de diálogo. Por quê? Porque na minha mente, na minha cabeça, até de forma involuntária, né? A gente muitas vezes não se dá conta e não trabalha essa questão psicológica. Agora somos dois, não só sou eu agora, eu não sou mais solteiro, somos dois. E eu digo isso porque, só para fazer uma comparação nessa questão, principalmente nós homens,
as mulheres são mais fáceis de adaptação, principalmente nessa questão do casamento, né? Do relacionamento de uma forma geral. Eu acredito que nós homens somos um pouco mais egoístas. Ponto para nós, meninas. Até assim, de forma involuntária. Eu acho que é a questão da cultura, de como nós fomos criados aqui no Brasil. Enfim, só para vocês terem ideia, e ela vai lembrar muito bem, porque isso foi uma fase chata, né? Trouxe muitos problemas para a gente. É que na minha época de solteiro, antes de nós casarmos, todos os domingos, eu tinha que ir para o joguinho de bola que eu tinha com os meus amigos. Amigos mesmo, até de infância, crescemos juntos. Então todo domingo pela manhã a gente saía para brincar um pouquinho de bola e demorávamos um pouquinho. Todos os domingos. A questão é que no sábado estávamos na igreja, fazendo a obra de Deus, se envolvendo com as coisas mais espirituais da igreja. No domingo, pela manhã, até ali no iníciozinho da tarde, eu saía para brincar de bola, de jogar bola, futebol. Ela ficava em casa e aí eu ainda achava pouco futebol, e quando chegava em casa, que almoçava, demorava um pouquinho, os colegas homens sabem o que eu vou dizer, de 4 horas da tarde ali tem aquele futebol na televisão, né? E aí eu, para não perder o embalo, ainda eu assistia o futebolzinho ali de 4 horas da tarde. Ou seja, qual era o tempo? E eu trabalhava, ela trabalhava, ou seja, só tínhamos o final de semana juntos, ou para estarmos juntos. E isso foi um problema muito grande, né? Mas depois, conversando, isso eu agradeço a ela, né? As mulheres têm mais essa facilidade e a gente tem muito que aprender com elas nesse sentido, né? E conversando, a gente começou a chegar num denominador, né? Nem eu deixei meu futebol, mas agora também eu passei a dedicar mais tempo a ela, porque agora eu não era solteiro, eu era casado, né? Nós éramos casados. Gente, vê, quando a gente fala de fase de adaptação, tem muito a ver com a questão realmente comportamental. A sua forma de ser e a forma do outro ser. Para vocês terem ideia, quando chegava o dia de aniversário, e aí eu preparava, comprava um presente, né, botava aquele cartãozinho, uma coisa mais linda, e fazia aquela expectativa. Eu sou uma pessoa muito sorridente, muito espontânea, e aí eu ia e dava o presente para Sandro. E aí Sandro pegava o presente e fazia: obrigado, meu amor, muito obrigado. Não era assim, não. Era assim, não. Era pior ainda, porque quando eu, no aniversário dela, ou quando eu dava algum presente para ela, vocês precisavam ver como é que ela ficava. Eu acho que ela estava ganhando na loteria esportiva. Eu estava sendo grata pelo presente que eu estava recebendo e demonstrando isso. Se tivesse fogos, ia soltar fogos, e pulava, e gritava. Enquanto eu dizia: muito obrigado, filha. E não era assim, não. Ele fazia: obrigado. E aí botava o presente lá. E eu olhava assim, e eu dizia: Sandro, tu não vai abrir o presente, e só isso tu tem para me dizer. Aí ele: mas aí eu dizia assim: não, tu não gostou do presente, não. Ele: gostei muito. Eu digo: pois não parece, não. Então, vejam, vocês percebem que tem a ver muito com a questão comportamental. Como o outro aprendeu a se comportar durante toda a vida. E quando vocês vão conviver juntos, você vai percebendo que essas adaptações, elas começam muitas vezes a incomodar. Por quê? Porque elas acabam dando um outro sentido para você, não é? E aí, depois a gente vai entrar na fase de comunicação, mas isso traz uma angústia tremenda, e se isso não for trabalhado, isso vai acabar gerando um distanciamento. Por quê? Porque vão gerando dúvidas, vão gerando pensamentos, e esses pensamentos vão se acumulando e vão agora afetando o nosso comportamento, né? Porque, veja, segundo a terapia cognitiva comportamental, nós primeiros vivenciamos uma situação, né? Passamos por 3 passozinhos. Vivenciamos uma situação, devido àquela situação que a gente vivencia, a gente pensa, né?
o que é que está acontecendo em relação a isso e de como a gente pensa, né? A gente está pensando, a gente vai sentindo aquilo ali e a gente vai agir, vai se comportar. Então, você já pensou, diante de uma ação dele, de uma atitude dele, né? Eu vou pensar o quê? Não, poxa, ele nem gostou do meu presente. E diante do meu pensamento eu vou ficar triste e diante da minha tristeza eu vou começar a me comportar de uma forma diferente, se isso não fica esclarecido. Então, toda fase, todo processo de adaptação, ele precisa ser analisado, dialogado, né, para que você comece a não criar certos distanciamentos, não criar certos pensamentos e comportamentos que vão afetando essa relação. Então, é muito comum cada um vir da sua família, da sua casa, né, com comportamentos diferentes. Veja, ele falou da questão do diálogo, né? Às vezes eu chegava para conversar com o Sandro, e aí eu falava, às vezes problemas de nós dois. E aí eu falava para ele, e quando eu terminava eu dizia assim, e aí? Aí ele fazia, e aí o quê? E ela falava, mas tu não vai dizer nada não? Aí eu dizia, não, eu vou primeiro pensar, eu estou pensando. E depois eu lhe dou um retorno. E eu dizia, Sandra, eu falei quase 1 hora, e tu ainda vai pensar. E a gente vai percebendo que não só para o diálogo, já está dizendo diálogo, né? Os dois têm que conversar, dizer o que sente. E aí nós homens precisamos ser mais à vontade, mais assim, desarmar um pouquinho, né? E falar mesmo aquilo que a gente está pensando, que a gente acha, nem que seja o melhor para o momento, não seja o certo. Mas o diálogo é isso aí, é um falar, o outro falar o que pensa, e o outro vai ponderando, o outro vai ajudando e vai escutando. Mas eu queria falar nessa questão aí dessa adaptação, nessa questão do diálogo que é importante, né, nessa adaptação. É um ponto importante, que é o ponto de nós entendermos, como ela falou, eu acho que eu comentei também, que somos diferentes. Então, por mais que você não se sinta tanto à vontade para falar, mas no diálogo, e muito mais as mulheres, né? Elas gostam, elas sentem essa necessidade, e é interessante em todos os fatores, ela ouvir a gente também, ver a nossa atenção, nós compartilharmos desse diálogo, falando também, do que somente ouvindo, né? Então, isso a gente foi aprendendo ao passar do tempo, e hoje eu não falo igual a ela, mas falo já um pouquinho mais. Bem mais, bem mais. E aí, gente, veja, devido ao tempo, para não ficar um vídeo longo, né, a gente queria convidar vocês para, no próximo vídeo, na próxima dica, a gente ver se consegue fazer online, porque vai ser um vídeo bem interessante, que fala justamente sobre essa questão da mudança, né? Nessa fase de adaptação, como é que eu vou lidar? Eu preciso mudar ou não? Nós somos diferentes e cada um tem que respeitar o outro com as suas diferenças, ou eu preciso mudar em algumas coisas, ou eu não devo mudar, eu tenho que ter a minha individualidade, não preciso fazer o gosto dele, nem ele fazer meu gosto. Como é que a gente lida, né, com essas crises, com esses enfrentamentos, com essas dificuldades do processo de adaptação, né? Já que eu vou me comportar de um jeito, ele vai se comportar do dele, cada um agora convivendo juntos, né? E tendo choques. E falando nisso, e aí eu encerro a minha participação nesse vídeo de hoje, nessa questão da adaptação, e ela já tocou nesse assunto aí, que vai conversar no próximo vídeo, essa questão de ceder, essa questão de abrir mão um pouquinho. E eu queria terminar só naquela experiência que eu falei do futebol. Depois que nós conversamos, ela expressou aquilo que sentia, que a gente só tinha um final de semana, mas basicamente a gente só tinha poucas horas no final de semana que passávamos juntos, e que o que era para mim, o que estava sendo para mim o casamento, era uma mulher, uma esposa, onde eu estava dormindo, morando com ela, mas vivendo, pelo menos aos domingos, a mesma situação que eu vivia quando morava na casa dos meus pais, solteiro. E aí eu terminei cedendo um pouquinho. Na verdade eu falo cedendo, abrindo um pouquinho, mas não é cedendo, é a adaptação,
né, do casamento, do relacionamento, do que um e o outro precisa. Que é o que a gente vai falar dessa Isso. fase de mudança. E aí né? o que aconteceu? Decidimos, eu abri mão de um domingo eu ia para o futebol e outro domingo ficávamos juntos. Só que nesses domingos que ficávamos juntos, foi tão bom, é tão gostoso a gente estar com as pessoas, com a pessoa que mais amamos, e que com o passar do tempo, eu estava indo um domingo para o futebol, e de vez eu passar um sem ir, eu passava 2 sem ir para o futebol, porque eu queria estar com ela, né? E depois ficou uma coisa bem natural, nada de um domingo sim, um domingo não, porque o meu prazer, a minha vontade já era mais de estar com ela do que estar no futebol. Claro que o futebol continuou, mas era quando dava tempo, quando nós não tínhamos algo planejado, quando não tínhamos algo que tínhamos para fazermos juntos. E aí eu ia para o futebol. Por quê? Porque nós precisamos ter essa consciência. E aí eu estou falando mais para você, menino, né, homem. A gente precisa ter essa consciência que depois que nós casamos, passamos a ser uma só carne. Quer dizer que vamos fazer só tudo junto. Não, não é isso. Tem momentos como o futebol que eu falei, eu ia sozinho. Mas a maior parte das coisas nós aprendemos, eu aprendi mais. E não me arrependo disso, ao contrário, eu agradeço a Deus e a ela que me ajudou nesse diálogo e nesse processo de adaptação. Que hoje que eu digo já há muitos anos, a maioria das coisas que fazemos juntos, o lazer, a brincadeira, isso não só fortalece o nosso amor, o nosso relacionamento, nos tornando mais felizes, mas com o passar do tempo a gente vai sentindo o mesmo que o outro sente, gostando mais ainda do que o outro gosta, e aí terminamos compartilhando, eu acho que 80%, 90% das mesmas coisas juntos. E aí, meninas, fica uma dicasinha, tá? Que ele acabou de falar. Nos momentos de adaptação, né, que você está pedindo para o teu esposo, vocês terem uma maior proximidade, torne esses momentos prazerosos. O que acontece muito, e a gente escuta muito de reclamação em consultório, é que quando os maridos... ela reclama para eu ficar em casa, mas quando eu fico em casa, não faz nada, e aí é uma reclamação, e aí é melhor estar na rua, né? E aí a gente precisa ter um discernimento, né? Você ter uma sabedoriazinha de você fazer desses momentos uns momentos prazerosos, momentos diferentes que vocês... Planejados. Isso, se planeje. Agora isso juntos, né? O que é que nós vamos fazer? O que é que você gosta de fazer? Né? Se é uma coisa que... Quer ver uma reclamação? Ele deixa todo dia a pasta de dente aberta. E tem gente, tem pessoas que acabam criando um problema seríssimo dentro da relação, porque o outro deixa a pasta por coisas aberta, coisas insignificantes. Então, você vai ter adaptações em muitas coisas, e pequenas coisas que realmente não são tão significativas, e as pessoas se apegam tanto a isso que acaba criando um conflito tão sério ao ponto de causar realmente uma separação ou um afastamento. A adaptação já está dizendo, cabe aos dois, um se adaptar na medida do possível ao outro. É um e o outro abrirem mão de algumas coisas que tem costume, até que gostavam ou gostam ainda, lá na época de solteiro. Então a gente vai se adaptando, um abrindo mão, não pelo egoísmo do outro, não é isso, mas porque ama o outro, porque quer ver o outro feliz, porque vendo o outro feliz, nós nos tornamos felizes também. E aí, eu quero convidar você, tá? Amanhã, pelo menos aqui é feriado, eu creio que é feriado nacional, e aí amanhã à noite, de 20 horas, nós vamos fazer a nossa terceira dica, tá? De forma online, para que vocês possam interagir com a gente, ali, né? Ao vivo, para que vocês possam interagir com a gente. Você já pode colocando aí embaixo, vai ser sobre o processo de mudança. Realmente eu preciso mudar, eu não devo mudar, e se eu mudar eu vou perder minha identidade. Como é que eles fazem para assistir, para participarem, para estar nesse vídeo ao vivo nessa... Eles vão ver lá, que vai no Face, vai estar lá, né? Sandro e Sumaia estão online. 8 horas da noite a gente vai estar online, para que vocês possam participar, presenciar
né, o nosso vídeo ao vivo, e você já dá suas contribuições, fazer suas perguntas, tá? E pode colocar aqui embaixo também nos comentários o que você acha sobre essa questão de mudar. Eu devo mudar, não devo mudar? Eu acho que quando a gente muda, a gente perde a nossa identidade, a gente destrói a nossa personalidade, a gente se anula e acaba vivendo a vida do outro. O que é que você pensa em relação a isso e o que você gostaria de saber em relação a isso, tá? Então até amanhã, um grande abraço, até amanhã, 8 horas da noite, Sandro e Sumaia no Cara a Cara. Um abraço.